Mas esse tema que nós estamos entrando, autoministração, ministrando a mim mesmo, não abstrai o fato de você precisar, ou de ser importante, de nós necessitarmos de um companheiro de oração, de um discipulador, de alguém que nos ajude, de alguém que nos oriente. Muito pelo contrário, mas isso não é uma dependência, ok? Porque nós somos feitos pelo Senhor, reino e sacerdócio. Então hoje, nós não precisamos, porque temos Cristo, temos Yeshua, temos o nosso mediador é Jesus. Então você que está me ouvindo, você tem um ministério sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes. O que o sacerdote faz? Ele chega diante do altar. Então, você, embora tenhamos alguém que nos acompanhe, alguém que nos ajude, alguém que nos oriente, você não deve abrir mão da responsabilidade que cada um temos que ter de entender e de se envolver na autoministração. Ou seja, você não pode depender de que alguém ministre na sua vida. O Espírito Santo habita em você. Se você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo habita em você. Você é a habitação do Espírito Santo. Se você é batizado no Espírito Santo, então a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está na sua vida. Então nós precisamos o quê? Precisamos então avançar nisso, amém? Então, autoministração é então o exercício da capacidade que temos de nos relacionarmos com o Espírito Santo individualmente, indo à fonte, ok? Recebendo revelação prática para cada dia, é o experimentar da promessa de Jesus que Ele estaria conosco todos os dias, individualmente e coletivamente. É o cumprimento da promessa que o Consolador estaria conosco e nos lembraria de tudo o que havia sido ensinado, tornando assim um ensino efetivo em nossas vidas diariamente. Então, o que é autoministração? É você, seu relacionamento com Deus, amém? É assim que a gente vai crescer. Então é claro que se eu tenho um discipulador que me ajuda, se eu tenho alguém, hoje é o dia do intercessor, né? A apóstola falou aqui dos intercessores, é muito importante ter alguém que ore por nós. E eu quero dizer para você qual é o segredo de você ter gente orando por você 24 horas. Quem quer saber, levanta a mão aí. Ok, levantou aí? Ok. Qual é o segredo? É você orar por alguém. É você ter uma lista de oração, é você interceder. Se você intercede, tudo que você semeia, você colhe. Se você semeia intercessão, você vai colher intercessão. Então entenda bem isso, amados. Nós precisamos, ter esse comprometimento de crescer, de autoministrar, de ministrar a nós mesmos. Isso é uma palavra, eu quero compartilhar. Já dei essa introdução, você abre aí a sua Bíblia em Salmo 43, Salmo de número 43, é uma palavra que encheu meu coração quando eu entendi isso, quando eu entendi esse ponto, isso encheu a minha vida. Eu vou ler todo o Salmo, mas nós vamos nos ater bem ao versículo 5, mas para você entender o contexto eu vou ler tudo. Diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e iníquo, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e levem-me elas ao teu santo monte e à tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Aleluia, aleluia. Então, amados, a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui é que a alma precisa ser ministrada, ok? A nossa alma precisa ser ministrada, a nossa alma precisa receber ministração de Deus.
Davi não, o Masquil aqui, o filho de Coré, ele diz assim: por que está batido a minha alma? Ele fala com a sua própria alma. Irmãos, eu quero fazer você entender algo. Você precisa fazer essa pergunta para você mesmo muitas vezes. Muitas vezes nós precisamos falar conosco mesmo. Muitas vezes precisamos interrogar nós mesmos. Nós precisamos investigar a nossa própria vida. Então, a alma precisa ser ministrada. E é claro, como eu falei, se temos alguém que pode nos ministrar, se tem alguém que pode nos ensinar, é muito bom, como é o caso do eunuco, que vinha saindo de Jerusalém, e Filipe, ele aproxima da carruagem e diz: entendes tu o que lês? Ele estava lendo em Isaías, e ele fala: como posso entender se ninguém me explicar? E aí, Filipe então sobe na carruagem, e a partir daquele texto começa a apresentar Jesus. Legal. Isso é muito importante. Existem muitos outros exemplos, né? O pai que ensina o filho, o Espírito Santo, a Bíblia diz que é o nosso aio, é o pedagogo, é aquele que ensina, né? Que ministra. Ok, isso é muito importante. É bom quando a gente tem alguém. Os pastores foram levantados para isso, os ministérios foram levantados para isso, o mestre, o profeta, o pastor, o evangelista, né? Foram levantados, os apóstolos foram levantados para isso. Para quê? Para a edificação do corpo, para edificar. Então, dentro desse entendimento, a gente não está abolindo a importância dos ministérios, ou de que alguém ministre a nossa vida. Não, claro, é muito bom, é muito importante isso. Mas o texto nos ensina que o salmista está dizendo: ô alma, ei alma, minha alma, por que está batida? Eu não sei se você já teve essa experiência de perguntar para você mesmo. Acho que todo mundo tem isso, né? Não sei se você fala sozinho e às vezes a gente tem: por que eu estou assim? E a gente começa a conversar com a gente mesmo. Você sabe que quando você começa a fazer isso, algumas coisas acontecem. Então, dentro desse tema, a primeira coisa, dentro desse primeiro tópico, identifique as limitações. Você precisa ministrar a sua alma, mas para isso você tem que identificar as suas limitações. O que é isso? Pecados, embaraços. Lembra de Hebreus capítulo 13? E nós estamos cercados, capítulo 12, nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos então todo o pecado e o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixamos esse embaraço e o pecado. Então, nós temos, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que olhar para mim mesmo. Eu tenho que me autoanalisar, é uma autoanálise, amém, amado? Então entenda isso, a sua alma precisa ser ministrada, mas primeiro você tem que entender qual é a ferida que tem na tua alma, sabe? Qual é a ferida? Isso é muito importante, a gente investigar, a gente identificar. Então, isso aqui eu quero trazer para você a importância do autoconhecimento. Precisamos nos analisar, precisamos nos avaliar. Se julgamos a nós mesmos, não precisamos que ninguém nos julgue, né? O Paulo diz lá sobre a ceia: então examine-se cada um a si mesmo. É muito comum a gente examinar os outros, né? A gente vê o cisco que está no olho do outro, mas às vezes não vê a trave que está no nosso olho. Autoministração é você parar e falar: vem cá, como é que está meu olho? É você se autoanalisar. É você se entender, é você se ver pela ótica do Espírito, pela ótica do Espírito Santo, né? Não de uma maneira negativa, de uma maneira autodestrutiva, não é isso. Mas é de uma maneira de você se entender, e entender as tuas reações, entender as tuas atitudes, entender que você tem que identificar as suas limitações, até para que você saiba em que ponto você vai avançar. Nisso é muito importante o coaching, né? O treinador, o mestre, o discipulador, é muito importante, mas nem sempre a gente tem, nem sempre está acessível. E o salmista, ele fala: que alma, por que tu está abatido? Ele olhou para dentro de si mesmo e falou: peraí, está alguma coisa errada comigo. Ele estava, talvez, eu não sei a situação dele, mas pelo que o texto fala, ele estava em depressão, estava se sentindo para baixo, estava perseguido, estava angustiado, estava talvez, né, deprimido. E ele fala: peraí, para tudo, peraí, vamos mudar isso, ok?
Então é muito importante que a gente se analise, é muito importante que a gente se avalie, ok? Segunda coisa, governe a tua alma pelo Espírito. Significa uma vida dirigida pelo Espírito. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, se você quer viver autoministração, se você quer crescer espiritualmente, quem quer crescer espiritualmente? Levanta a mão. Ok, amém, você levantou aí, aqui, amém. O que você precisa fazer? Você precisa governar a tua alma pelo Espírito. Ei, nós não somos chamados a viver pelo temperamento, nós não somos chamados a viver pela emoção, nós somos chamados a ser dirigidos pelo Espírito, não é nem pela razão, é pelo Espírito. Claro que a razão entra nisso, assim como entra a emoção, assim como entra o temperamento, mas no equilíbrio. Agora, quem governa, quem direciona a nossa vida, quem traz o eixo na nossa vida, quem traz a harmonia de todas as coisas, é o Espírito. Por quê? Porque o homem natural, ele é, por excelência, ele é emoção, ele é temperamento. Por quê? Porque o Espírito está morto. Mas quando Cristo entrou na nossa vida, Efésios diz que Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou. Estávamos mortos em delitos e pecado, mas Ele nos vivificou, ou seja, Ele trouxe vida de novo aonde? No Espírito. Então, para que o Espírito para que o teu Espírito foi vivificado? Para governar a tua vida. Então nós não vamos mais governar a nossa vida pela alma, pela emoção. Então você não vai ser alguém emotivo. Não quer dizer que você não tem emoção, mas você não vai ser uma pessoa temperamental, não é? Almático, alguém que vive pela alma. Então se ele está alegre, está tudo bem. Se ele está mal, ele quer se matar, quer morrer. Se ele fica nervoso, ele vai às últimas consequências, mata alguém, não perdoa, odeia e libera palavras terríveis. Não, nós somos governados pelo Espírito. É o Espírito Santo que habita em nós, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos governados pelo Espírito. A palavra do Senhor diz: andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Amém? Então andar em Espírito. Terceiro, ordene a tua vida de acordo com o que Deus tem falado. Ordene a tua vida de acordo com o que Deus tem falado. Ei, o que Deus tem falado para você? Você sabe? Você está ouvindo Deus? Quem está com a gente na live de 18 horas, tem visto o que Deus tem falando, tem trazido uma sequência, tem movido, tem nos alimentado. Então é muito importante que você paute a sua vida, que você ordene a tua vida pelo que Deus tem falado. Se Deus tem falado que é hora de se calar, então você vai se calar. Se Deus tem falado que é hora de plantar, você vai plantar. Deus tem falado que é hora de caminhar, você vai caminhar. Mas tem gente que não. Tem gente que anda pelo que ela acha. Então, eu acho que agora é hora de descansar, descansa. Então, está sempre na contramão. Nós somos governados pelo Espírito e caminhamos de acordo com a palavra. Lembra o povo lá no deserto? Eles estavam debaixo da nuvem. Não era Moisés que escolhia quando ia andar ou quando não ia andar. Moisés era o líder, mas quem direcionava era a nuvem. A hora que a nuvem se levantava, o povo caminhava. A nuvem parou. Então nós temos que caminhar pela palavra de Deus, amém? Pelo que Deus tem falado. E aí a Bíblia diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? E ainda sobre esse tópico de identifique limitações, assuma responsabilidade por tua vida e por tuas escolhas. Amados, se você quer crescer, se você quer ser alguém que cresce, que avança espiritualmente, você tem que entender que você tem que assumir responsabilidade pela tua vida e escolha. Você faz as escolhas, a sua vida é sua responsabilidade, não transfira. Já estávamos falando, né, na mensagem, não transfira responsabilidade. Porque fulano, porque ninguém me ajuda, porque ninguém isso. Irmão, amados, nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa vida. Nossas escolhas, nós temos que decidir avançar. Então, você decide avançar, amém? Então, fala comigo: a minha alma precisa ser ministrada. Glória a Deus. Como que eu vou fazer isso?
identificando as minhas limitações, governando a minha alma pelo Espírito, ordenando a minha vida de acordo com a palavra de Deus e assumindo a responsabilidade pelas minhas escolhas e pela minha vida. Como eu falei, isso não descarta a importância de um pastor, de um apacentador, de um discipulador, de alguém que ajude. Não, muito pelo contrário, isso é muito bom, busque isso. Se você é inteligente, até comece a buscar alguém, e nós vamos falar mais para frente, que ajude você. Mas vamos lá. Segunda coisa que quero falar para você, dentro desse tema, autoministração, é que a palavra nos consolida. A palavra nos consolida. Diga, a palavra me consolida. Irmão, a palavra é algo extremamente poderoso. Falamos aqui na terça-feira, amanhã vamos falar um pouquinho disso na live, mas eu quero dizer para você uma coisa, a palavra de Deus, ela consolida as nossas vidas. É isso que o salmista falou, por que está batido a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E falou assim, antes, envia a tua luz e a tua verdade. O que o salmista pede ao Senhor? Senhor, eu estou triste, estou abatido, estou mal, mas envia a tua luz, envia a tua verdade, porque ela vai me levar ao teu santo monte, ao teu tabernáculo eterno, vai me levar à presença do Senhor e eu vou mudar de situação. Então, a palavra é muito importante, você abrir o seu coração para que a palavra de Deus ministre na sua vida, você se expor à palavra, creia e viva a palavra de Deus. Dentro desse tema, creia e viva a palavra de Deus. Tiago diz isso, não sejamos somente ouvintes, não pastor Tiago da Bíblia, né? Ô Tiago, não sejamos ouvintes esquecidos, mas sejamos praticantes da palavra, cumpridores da palavra. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra e não pratica, aquele que não ouve a palavra, não pratica, ele é semelhante ao que edificou sobre a areia. Por quê? Porque a palavra, ela nos dá consistência. O que é isso, irmão? Pensa numa árvore, são as raízes. São as raízes. Então, se a palavra nos consolida, aprofunde-se na palavra. Creia e viva a palavra, medite na palavra de Deus, buscando aplicá-la em sua vida. O que esse texto tem a ver comigo? Eu vou viver isso. Se a palavra diz para perdoar, e eu estou numa situação de dificuldade, o que eu tenho que fazer? É a hora de eu pegar a palavra e aplicar na minha vida, então eu vou perdoar. Se a palavra de Deus diz que é para você dar, então você vai dar. Se é para caminhar 2 milhas, eu vou caminhar 2 milhas. Se é para dar outra face, eu vou dar outra face. E aí? É a palavra. Então nós temos que viver essa palavra, porque ela nos edifica, ok? Então, receba e pratique os princípios de Deus em sua vida. Amados, a linha de frustração, existe um gráfico para mostrar isso. Que quanto mais você recebe a palavra de Deus, a sua linha de crescimento, no plano cartesiano, né? Ele vai crescendo, ok. Você vai vivendo a sua vida, o tempo vai passando e você vai crescendo no conhecimento da palavra. Mas junto com esse crescimento na palavra, tem que crescer também o quê? A tua prática. Normalmente a pessoa conhece muito a Bíblia, mas pratica muito pouco. Então cria aqui o quê? Um vazio, chamado frustração. Mas quando você conhece a palavra e você pratica a palavra no mesmo nível, o que acontece? Existe um nível de maturidade, de crescimento, de autoridade espiritual. O que é autoridade espiritual? É você conhecer a palavra e viver a palavra. Isso te dá autoridade espiritual. Se eu conheço a palavra e não vivo a palavra, eu não tenho autoridade espiritual. A minha vida, ela é rasa. Minhas raízes são rasas. Porque a raiz não é você conhecer, é você conhecer e viver. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Então não é só conhecimento. Um monte de gente cheia de conhecimento, irmão. Hoje em dia você vai na internet, poxa, olha, tem pregadores aí sensacionais, palavras profundas, mas e daí? Você está vivendo aquilo?
Então a gente tem que viver a palavra, amém? Então diga comigo, a palavra consolida a minha vida, amém? E o terceiro ponto que eu quero falar aqui agora, nesse tema de ministrando a mim mesmo, diga, eu preciso ministrar a mim mesmo. A oração é uma via de mão dupla. Diga comigo, a oração vai e vem. Oração não é uma via de uma mão só. Por que eu estou falando de autoministração? E o que é oração? A oração é eu falar com Deus, sim, mas pela oração, Deus se revela a nós também. Deus se manifesta na nossa vida. Pela oração nós crescemos, nós amadurecemos, porque a oração é uma via de mão dupla. Faça da oração um momento de relacionamento com o Espírito Santo, de relacionamento com o Pai. Pela oração nós podemos crescer, nós podemos crescer em comunhão, em revelação. Não era à toa que Jesus, muitas vezes na Bíblia, na vida de Jesus, nós vemos que Jesus se retirava para orar. Será que Jesus precisava santificar a sua vida? Jesus precisava de perdão? Não, Jesus precisava manter a sua comunhão. E tanto que ele diz assim, eu faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Como é que Jesus poderia ver o que o Pai estava fazendo? Em comunhão. Então tem muita coisa que Deus quer revelar para nós, irmãos. Tem muita coisa. Então, como é que você vai entrar? Aqui mesmo, o texto que nós estamos lendo aqui, de Salmo 43, é uma oração, é um cântico, mas é uma oração cantada. É um clamor, dizer um desabafo, mas é um derramar na presença do Senhor, amém? A oração precisa ser mais do que uma reza, mais do que um rito. A oração tem que ser algo poderoso na nossa vida. Você precisa investir tempo, você precisa colocar-se na oração. Porque quando a gente começa a orar, o Espírito Santo nos toma muitas vezes, a unção profética se manifesta muitas vezes através do momento da oração. No momento da oração a gente recebe revelação de Deus, recebe direção de Deus, recebe entendimento de Deus. Principalmente quando a gente ora em línguas, a palavra de Deus diz que aquele que ora em línguas, ele para edificação pessoal, não é uma oração em línguas para todo mundo, é em reservado. Entra no lugar secreto, Jesus diz, fecha a tua porta e ali você vai, ali Deus vai derramar e vai revelar mistérios a você, e vai se mover. Então sem esse fator oração, sem esse momento especial, o TSD, que a gente chama tempo a sós com Deus, sem você permanecer na presença do Senhor, a palavra de Deus diz, não se apresse em sair da presença do Senhor, não apresse. Tem gente que faz uma oração, quase que um WhatsApp para o céu, não é um diálogo, não é uma mensagem, não é um relacionamento. Então, Deus quer trazer fortaleza a você, Deus quer trazer revelação, Deus quer trazer solidez à sua vida espiritual. A vida espiritual, o Senhor quer, então vamos pegar aí, se a palavra seria as raízes, a oração seria o tronco, a coluna que sustenta. Então a gente tem que investir nesse momento, amém, amados? Porque isso é de fato muito importante para a nossa vida, ok? Vamos avançar. Quarto, eu quero falar para você, você já ministrou, já se autoanalisou, né? Você já entendeu que você precisa, a sua alma precisa ser ministrada, você já entendeu que a palavra consolida a sua vida, que a oração é uma via de mão dupla. Então investir tempo em oração, investir tempo na palavra, se autoanalisar, se autoinvestigar, né? Buscar entender as suas limitações e aquilo que é necessário, ok, legal. Agora, quarto aproxime-se de quem pode abençoar a tua vida. Aí entra o ponto que eu falei no início. Se você quer crescer, você tem que andar com quem te puxa, com quem te ajuda. É isso aí. As más conversações corrompem os bons costumes.
Salmo 1 diz que você não deve nem andar no caminho do ímpio, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então, o que você tem que fazer? Se você quer crescer espiritualmente, você tem que andar com gente que quer também, com gente que pode te abençoar. Você tem que andar com quem pode te ensinar alguma coisa. Você tem que andar com quem te inspira. Isso não quer dizer que você não pode ser inspiração na vida de alguém. Deve ser, e nós vamos chegar nesse ponto. Mas agora aproxime-se de quem pode abençoar a tua vida. Invista em relacionamentos que desafiem a tua vida. Como é que eu vou me aproximar de quem pode abençoar a minha vida? Invista em relacionamentos que desafiam a tua vida. Ok? Referência. Pastor Tiago fala muito disso. Referência. Quem são as tuas referências? Você precisa ter referência. Ok? Nós buscamos pessoas que nos inspiram, ministérios que nos inspiram. A palavra de Deus aponta N homens e mulheres, líderes, apóstolos, profetas que me inspiram. Me inspiram. Eu vejo a vida de Davi, eu falo, meu Deus, que homem tremendo, José, eu quero aprender com essa gente. Eu vejo pastores hoje que me inspiram, eu falo, gente, esse povo é muito santo, gente tremenda, poderosa em Deus, cheia de sabedoria, de graça, eu vou sentar com eles, eu quero aprender, eu quero beber, eu quero, estar junto, é isso, irmão. Você não pode se isolar, você tem que buscar quem é que pode abençoar, quem é que está abençoando a sua vida? Quem é que está abençoando essa? Por exemplo, hoje nós estamos aqui liberando uma palavra dessa. Você está aí. Tem gente que não está. Está fazendo o quê? Não sei. Talvez vendo o jornal. Pior se estiver vendo o jornal e estiver vendo na Globo ainda por cima. Irmão, você tem que se aproximar de quem pode abençoar a tua vida. Invista em relacionamentos que desafiem a tua vida. Amém? Esteja sempre próximo do teu discipulador. Você quer ver um detalhe? Olha para a vida de Josué. A Bíblia diz: Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Qual era a característica de Josué? Aquele que derramava água sobre as mãos de Moisés. Moisés estava na tenda da congregação. Josué estava onde? Na porta da tenda. Moisés subiu um monte para passar 40 dias na presença do Senhor. Onde é que estava Josué? No pé do monte. Onde estava o povo? Lá no arraial, se prostituindo, se contaminando. Josué não, Josué estava ali. Quem é que, quando Deus leva Moisés, quem é que fica no lugar de Moisés? Josué. Por quê? Porque Josué tinha a estatura de Moisés. Ele aprendeu, ele foi um homem sábio. Amém, querido? Então isso é muito importante, que você semeie em boa terra, que você seja alguém que saiba, honrar aqueles que podem abençoar a sua vida, caminhar com essas pessoas, investir em relacionamentos que desafiem a sua vida. Vamos lá, para o quinto ponto, para a gente começar a terminar. Já vamos terminar já. Só falta 5, não, estou brincando. Vamos lá. Quinto ponto, se você quer ministrar a tua vida e quer trazer relevância à tua vida espiritual, passe à frente tudo que você recebe. Você não está com gente que te abençoa? Seja agora um canal de bênção na vida de alguém. Passe à frente tudo o que você tem aprendido. O que você tem aprendido nesses dias de quarentena? Compartilhe, entre lá no WhatsApp, entre no Facebook, compartilhe. Invista em um discípulo, decida ser uma bênção para alguém. Decida ser uma mãe espiritual, ser um pai espiritual. Você não é bom isso? Não é bom ter alguém que cuida de você? Então cuide de alguém, ministre na vida de alguém. Não deixe, não seja um mar morto, seja um rio Jordão. O rio Jordão, tudo que ele recebe, ele dá. Por isso ele é vivo, ele é cheio de vida, ele é cheio de alegria, ele é cheio de bênção. O mar morto, ele só recebe, ele não dá para ninguém, por isso ele é um mar morto. Ele não tem vida, nada vive no mar morto. Assim também não se expressa a vida onde alguém não dá. Então muita gente entra em estagnação, porque só acumula. Você reparou que tem gente que acha que está sempre se preparando e nunca está pronto? Você nunca vai estar pronto, meu irmão, pela ótica humana. Você tem que confiar de que Deus pode usar você hoje, amanhã, daqui a pouco.
Sabe, você pode. Então você entende o que você aprendeu? Você aprendeu João 3,16, compartilhe, a coisa mais importante você já está compartilhando. Eu aprendi que tem a importância da sabedoria, então compartilhe a importância da sabedoria. Eu aprendi a importância do perdão, compartilhe isso para alguém, ensine alguém. Aprendi um versículo lá, falou tanto ao meu coração, apóstolo, então mande isso para alguém, mande uma mensagem para alguém, compartilhe, amém? Passe à frente o que Deus tem ensinado a você. E para terminar, a fé, entenda bem algo, a fé é um músculo do Espírito, precisa ser exercitado. Como é que a gente fortalece os nossos músculos? Pelo exercício. O exercício traz força, o exercício traz crescimento. Uma coisa que não se exercita, se atrofia. Se você quer crescer na fé, você precisa exercitar a sua fé. Aceite desafios, entre em desafios. Olha, tem tanto desafio, então aceite os desafios, porque a palavra de Deus vai desafiar você e ela vai te levar, sabe, a sua fé vai ser exercitada quando você correr riscos. Não é riscos, eu estou falando de adrenalina, estou falando de desafios, amém? Quando a gente aceita, Davi, por exemplo, correu um enorme risco de enfrentar Golias. Ele correu risco, ele podia morrer, mas ele agiu pela fé. Então a fé, ela precisa ser praticada, ela precisa ser vivida, ela precisa ser exercida, ela precisa ser desenvolvida. A fé, ela cresce à medida que você recebe a palavra, mas à medida que você vive a fé, à medida que você exercita a sua fé. Você só vai ter o dom de cura ativado na tua vida a partir do momento que você começar a orar por alguém. Você só vai conseguir ter o dom da palavra à medida que você começar a pregar para alguém. Você entendeu? É tudo isso, irmãos. É na hora, trabalhando, é aquilo que eu falei. Vai aprendendo, vai trabalhando. Então, a fé, ela precisa ser exercitada. Tem gente que quer ter uma fé para ofertar, para abençoar o mundo, ganhar o mundo para Jesus. Então você tem que começar pregando para o teu vizinho. Você tem que começar exercendo fé, orando, sabe? Você quer um dia ressuscitar um morto? Comece orando por alguém que tem uma dor de cabeça, que tem um problema. Exercite, comece a orar. Comece a orar. A sua casa, alguém chegou para você no seu trabalho, falou que está doente, vem cá, posso orar por você? Eu creio que Jesus cura, eu vou orar por você. Você crê? Mas eu creio, vamos orar? E Deus pode curar você hoje. E você vai começar a ver Deus te usar. É assim, irmão, é assim. É igual a provisão de Deus. Quando você começa a investir, a semear, a dizimar, você vai ver a provisão de Deus na sua vida. Quando você começar a pregar o Evangelho, você vai começar a ver Deus mudar na vida das pessoas. Às vezes eu acho que tem gente que não prega o Evangelho porque não crê de fato. Porque se cresce e dizer para você, olha, o que você está precisando aí, Deus faz. Eu creio, meu Deus fez isso na minha vida, vai fazer na sua. Isso é fé, é exercitar a sua fé. Amém, amados? Então, comece a ministrar a sua própria vida, a sua própria alma. Eu quero agora, nessa primeira noite desse tema, eu quero orar por isso. Eu quero orar por você, para que Deus traga a você a revelação, o entendimento, sabe, de que você não deve ficar na dependência de que alguém vá a você. Eu vejo hoje pessoas entrando em Facebook, em orações da madrugada, em profecias, colocando nome ali no Facebook de pessoas, numa dependência, e do outro lado a pessoa vê aquele, irmãos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, sim, que devemos orar uns pelos outros, mas que você não deve depender, você tem que buscar a raiz, a fonte. Olha, escuta o que eu vou dizer para você, a fonte está aí dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você, o Espírito Santo está em você. Dá lugar ao Espírito Santo, comece a se aproximar do Espírito Santo, comece, sabe, a se derramar no Espírito Santo, comece a perguntar ao Espírito Santo,
comece a falar com o Espírito Santo, comece a apresentar as tuas questões, como diz Isaías, traz as tuas questões, entremos em juízo, comece, sabe, a aprender de Deus. Deus quer falar com você, Deus quer se revelar na sua vida. Então você não tem que depender de alguém, você tem que ter uma caminhada com Deus. Deus nos chamou para caminhar com Ele, Ele quer que você caminhe com Ele. Por isso agora feche teus olhos, nós vamos adorar a Deus. E enquanto isso, enquanto esse momento de oração, de adoração, eu quero que você chame o Espírito Santo para encher a sua vida, e que a partir de agora você assuma, sabe, o protagonismo de estar dizendo: não, eu vou crescer, eu vou avançar, porque está batido a minha alma. Então agora espere em Deus, comece a comandar a tua alma em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus.